Vamos combinar que todo mundo já errou, erra ou ainda vai cometer um erro de língua portuguesa? Esse é o papo de hoje, o impacto do erro de língua portuguesa na hora de falar ou de escrever. É importante entender que todo mundo é passível de erro quando se trata de língua portuguesa. Mesmo quem conhece muito bem o idioma, que escreve bem, que fala muito bem, em algum momento de pressão, de ansiedade, a pessoa pode cometer um erro, pode cometer um engano. Um ponto muito relevante é a gente compreender a origem desse erro, desse deslize, dessa falha ali na comunicação usando a língua portuguesa. A gente vê até executivos de grandes empresas, donos de grandes empresas, que cometem erros graves de gramática na hora de escrever ou de falar. É claro que é difícil alguém falar para essas pessoas que elas estão cometendo esses erros. Esse é um ponto essencial, a gente entender, reconhecer se está cometendo ou não erros de língua portuguesa. Porque é a partir daí que a gente começa a entender o impacto desse erro, se isso é muito grave, se não é grave, se é uma linguagem formal, se é uma linguagem informal, o quanto que isso pode ou não me prejudicar. E o que eu tenho que fazer para corrigir, para eliminar esses erros. Por isso é importante a gente tomar cuidado quando julga alguém, quando aponta o dedo para alguém porque a pessoa está falando errado. Como é que a gente está falando? Como é que a gente fala? Como é que a gente escreve? Será que a gente faz tudo certinho, certinho mesmo? Sempre? E tem outro ponto. Há uma diferença entre falar e escrever errado, de acordo com a gramática do idioma, aqui no nosso caso a língua portuguesa, e você se comunicar bem ou mal. Vale lembrar que a gente está falando de pessoas. Cada pessoa tem uma origem, cada pessoa tem uma história, tem uma jornada, cada pessoa foi criada de um jeito, foi criada em um ambiente próprio, muito peculiar. Então tudo isso influencia na maneira como a pessoa fala, como a pessoa escreve, como a pessoa se comunica. Por exemplo, uma pessoa mais velha, que nasceu, cresceu e viveu no interiorzão do Brasil. Pode ser que gramaticalmente ela não fale tudo certinho, como a gente imagina, dentro das concordâncias, das regras da língua portuguesa. Mas em muitos casos, a bagagem que essa pessoa traz de experiência, de conhecimento, de vivência, de sabedoria, é muito mais valioso do que você acertar uma concordância verbal. A gente não pode ignorar isso, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar cada vez mais o conhecimento das pessoas. Aproveitar essa experiência, aproveitar toda essa sabedoria. Se a pessoa fala ou não da maneira que você espera, se ela fala corretamente, se ela fala nós vamos, ou se ela fala nós vai, isso não faz a menor diferença diante do quanto você pode aproveitar da sabedoria dela, do quanto ela pode transmitir de conhecimento. Eu não estou dizendo que a gente deva falar ou escrever errado, que a gente deva ignorar as regras gramaticais, que a gente deva ignorar como se usa a língua portuguesa. Não é isso. Mas, diante de uma fonte de conhecimento, de sabedoria de uma pessoa, que a gente pode aproveitar, pode compartilhar, pode multiplicar, a gente ficar preocupado com a maneira como a pessoa coloca uma vírgula, como é que ela usa uma crase, como é que ela usa o plural, isso é muito menor, minha opinião, é muito menor diante do conhecimento que essas pessoas podem trazer. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, entender por que aquela pessoa fala daquela maneira, por que aquela pessoa usa os verbos, os pronomes, os artigos, os substantivos, enfim, tudo. Por que ela fala e ela escreve daquela maneira, por que ela se comunica daquela maneira. E a gente pode aprender com isso também e olhar pra gente mesmo, para ver como é que a gente está se comunicando. Embora a língua portuguesa seja muito rica, cheia de regras, nuances, ela também é passível de transformações. A língua é viva, o idioma é vivo, então conforme a gente vai utilizando no dia a dia uma palavra de uma maneira diferente, ela acaba incluída ali nas regrinhas da língua portuguesa. Então a gente tem que estar atento a isso, de que há essas transformações. Tem muita coisa que a gente fala hoje que não se falava há 50 anos, há 60, há 100 anos, e provavelmente daqui mais 20, 30, algumas coisas que a gente fala hoje vão ser faladas diferente, principalmente porque hoje a comunicação é ainda muito mais ágil, muito mais veloz. Então é isso, a gente pode se dedicar para falar e escrever corretamente, para usar corretamente a língua portuguesa, mas sem perder a riqueza da comunicação, sem desperdiçar o conhecimento, as histórias, a experiência de quem veio antes da gente e de quem está por aí contando tudo isso. Eu acho que é muito válido.